alunos! Espero que esteja tudo bem com vocês e com suas famílias. Para a gente não perder muito conteúdo e como uma maneira de auxiliar vocês na hora de realizar as atividades, eu vou estar gravando algumas videoaulas. Nessas videoaulas vão aparecer apenas as minhas mãos, porque agora eu estou mais ou menos assim. Vocês lembram que nós havíamos estudado em sala de aula? Nós estudamos os conceitos de Estado, nação e território, o crescimento da população mundial e os processos de migração. A população mundial ela já ultrapassou o patamar de 7 bilhões de pessoas e esse número ele continua a crescer. Ao todo, são milhares de idiomas, etnias, tradições, culturas e religiões, o que denota a diversidade marcante da sociedade em todo o globo terrestre. Em termos de distribuição, a população mundial ela encontra-se em maior parte concentrada no continente asiático, onde estão alguns dos países mais populosos do planeta, como a China e a Índia. Esses dois países juntos, eles somam um total superior a 2 bilhões e meio de pessoas. Assim, se somarmos com os demais países desses continentes, a Ásia tem um total de 4,4 bilhões de pessoas. Esses dados são referentes ao ano de 2014. Já na Europa, a população não chega sequer nem a um quarto desse total, alcançando apenas 742,5 milhões de habitantes. Nesse continente, além de haver uma população menos numerosa, há também um crescimento demográfico muito baixo, o que vem disseminando preocupações a respeito do envelhecimento populacional, principalmente em países como a Alemanha, França e outros. A África, por sua vez, ela apresenta cerca de 1,1 bilhão de habitantes. Esse é o continente que mais aumenta sua população em termos proporcionais, com verdadeiras explosões demográficas em países como a Nigéria e a África do Sul. Esse crescimento é resultado das relativas melhorias de sua população e de boa parte dela ainda morar no espaço rural, além da relativa melhoria de suas taxas de mortalidade, que permitem que a população continue crescendo. Já a Oceania, por ser o menor continente, ela também apresenta uma das menores populações, com apenas 37 milhões de habitantes. Um número bem menor, por exemplo, do que a população brasileira e de muitos outros países. Na Austrália, que é o principal país desse continente, cerca de 80% da população ela encontra-se distribuída nas áreas litorâneas. Isso porque o interior do país apresenta muitas áreas desertas. Já o continente americano possui uma população com um pouco mais de 1 bilhão de habitantes. Os Estados Unidos, localizado na América do Norte, abriga 316 milhões desse total, e o Brasil, que está na América do Sul, abriga um pouco mais de 200 milhões. Os dois juntos, eles somam mais da metade de toda a população das Américas. Já a Antártica é um país que tem um clima muito frio, né? Praticamente só gelo. Então, a gente não tem uma população vivendo na Antártica. Apenas pesquisadores que vão em determinada temporada durante o ano. Dessa forma, os países mais populosos do mundo, segundo o Banco Mundial, é a China, em primeiro lugar, com 1.369.811.000 habitantes, seguido da Índia, com 1.267.402.000 habitantes, seguido dos Estados Unidos, Indonésia, Brasil, com 202 milhões e 34 mil habitantes, e em sexto, o Paquistão. Então percebam que os dois países mais populosos do mundo estão localizados no continente asiático. As características da população mundial elas são diferentes.
Para a gente analisar melhor a estrutura etária da população, a gente pode utilizar gráficos que são chamados de pirâmides etárias. Através dela, é possível a gente analisar as características da população por idade e sexo, feminino e masculino. De um lado dessa pirâmide, a gente tem, então, as mulheres e do outro lado, a gente vai ter os homens. Cada barra vai representar a população e ao lado a gente vai ter a idade. A base da minha pirâmide, ela vai está representando a população de crianças e jovens entre 0 e 19 anos. O corpo da pirâmide, ele representa a população de adultos entre 20 e 59 anos. Já o ápice da minha pirâmide vai estar representando, então, a população idosa. Quanto maior a base da pirâmide, quer dizer que a população do local é formada por mais jovens e crianças. Se, no caso, a pirâmide apresentar o ápice maior, o topo maior, quer dizer que a população da pirâmide, a população do local, é formada por uma população idosa. Nessa mesma pirâmide, eu posso estar representando uma característica dos países desenvolvidos, porque os países mais desenvolvidos, em sua maioria, eles têm essa característica de ter uma base reduzida e um corpo e o ápice da pirâmide maior. A base reduzida significa que nesses países há uma tendência de redução nas taxas de natalidade, devido aos fatores como políticas de controle de natalidade, participação das mulheres no mercado de trabalho e também a urbanização. Sem contar que em países desenvolvidos as taxas de mortalidade infantil são muito baixas. O corpo e o topo maior estão relacionados à expectativa de vida nesses países, que é elevada, indicando uma boa qualidade de vida, políticas públicas voltadas ao setor da saúde. Só que esse corpo e topo alargado também me indicam que essa população ela está envelhecendo. E com isso, o governo vai ter mais gastos com programas de assistencialismo para essa população envelhecida. Países como o Canadá estão em processo de envelhecimento, porque apresentam o corpo e o topo da sua pirâmide etária maior. O mesmo ocorre com o Portugal, que é um país desenvolvido e apresenta o corpo e o topo da pirâmide mais alargado. A pirâmide etária dos países subdesenvolvidos, ela já vai ser diferente. Ela vai apresentar características como uma base alargada e um corpo em redução até o seu topo. A base alargada indica que nesses países subdesenvolvidos a gente vai ter taxas de natalidade altas, visto que nesses países não é comum ter políticas de controle de natalidade. Isso indica também que existe nesses países uma precariedade no setor de saúde com políticas públicas ineficientes. O corpo da pirâmide, ele demonstra que em algumas faixas etárias há um declínio da população. Isso pode indicar elevados índices de violência, principalmente em relação à população masculina. Já o topo da pirâmide em países subdesenvolvidos, ela vai estar me indicando uma baixa qualidade de vida. Consequentemente, isso vai gerar uma baixa expectativa de vida nos países subdesenvolvidos. Nesses países, a falta de acesso aos programas de saúde, a falta de informação, a falta de educação também, elas podem levar ao declínio da população idosa. Esse tipo de pirâmide é bem característico em países da África, com uma base alargada e à medida que a gente vai chegando ao corpo e ao topo da pirâmide, o número populacional vai diminuindo consequentemente.